Hebreus 12, verso 1 até ao verso 6. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. O texto diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao pecado, combatendo contra o pecado. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porquanto o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A mensagem que eu vos quero pregar chama-se Sério, mas sem drama, porque este equilíbrio de nós estarmos a falar acerca de coisas que são sérias, mas também não haver a necessidade de fazer drama, eu acho que nós o podemos encontrar no texto, e devemos reconhecer, acho, que às vezes há momentos na nossa vida marcantes, momentos que podem ser históricos, e muitas vezes quando momentos assim marcantes, históricos, acontecem, também dependendo da personalidade, dependendo da circunstância, mas pode haver da nossa parte uma certa tendência para exagerar no enredo. Ok, vamos fazer aqui já uma sondagem, coisa boa da Algés, dá para fazer sondagens, dá para fazer estatísticas. Vamos dividir a igreja em dois. Então, quem é que são aqueles que quando estão em circunstâncias difíceis não fazem mais enredo, não complicam? Quem é que são aqueles que não complicam, que são assim lúcidos no meio de circunstâncias difíceis? Quem é que são os lúcidos aqui? Força, é preciso ter alguma autoestima para levantar a mão, mas pronto, força. Não, Bianca, levanta, não és a única, fica descansada. O João, o Newton, o Tiago, eu estou a dizer os nomes deles, a Lília, a Ruth, e eu estou com vontade de rir destes todos, está bem? Eles acham, ok? Obrigado pela vossa sinceridade, acham que não aumentam em rede. Então quer dizer que os outros, nós, né, todos que nós é que somos os exagerados, naturalmente. Isto ainda funciona bem a Algés, ainda dá. Ainda por cima a minha mulher levantou a mão, não é? Portanto, não, eu não exagero. Claro que não. Sou eu lá em casa que exagera. Já. Por acaso é verdade que eu sou mais exagerado do que a Ruth, isso é verdade. Agora, deixa-me dizer, esta dicotomia de exagerar, de provocar mais enredo ou não, ela tem um propósito aqui. Porque agora que estamos a chegar ao final deste livro, o livro quer que nós não sejamos pessoas complicadas, que não complicamos aquilo que não precisa de ser complicado. E nesse sentido, o livro quer que nós avancemos com confiança, que sejamos pessoas de confiança. E, portanto, novamente, 2 Cs, que vou usar aqui como dicotomia, não é? Um a lutar contra o outro. A complicação, a lutar contra a confiança. E como podes calcular, a Bíblia quer que tu sejas uma pessoa de fé. E, portanto, não compliques, que não tornes os enredos ainda maiores daquilo que eles precisam ser. Então, assim, muito sucintamente, é isto que existe para ser pregado hoje, mas vamos orar ainda uma vez mais, vamos pedir a Deus que faça isto acontecer na nossa vida. Senhor, independentemente da nossa capacidade de aumentar às vezes os nossos problemas. E é verdade, nós temos personalidades diferentes, não somos todos iguais aqui, ainda bem, Senhor. E aqueles que exageram mais, e esse é o meu caso, devem reconhecer que exageram mais. Os que exageram menos devem reconhecer o papel que têm para ajudar os outros. Como comunidade nós precisamos nos ajudar uns aos outros. E é isso que nós estamos a fazer agora, à medida que avançamos num tempo que é especial para nós, aqui em Algés, porque nós queremos ser uma igreja conhecida
Nós não queremos que ninguém diga assim, passei por Algés e aquela gente é complicada. Nós queremos, Senhor, que as pessoas que passem por aqui possam sair inspiradas com a nossa confiança e que possam sempre olhar para esta comunidade como uma comunidade que confia em Ti, que avança. É isso que nós queremos pedir-te e por isso ajuda-me a pregar com coragem e cuidado esta mensagem, que ela alcance o nosso coração. É isso que nós oramos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Muito bem, volta ao texto, por favor. Eu vou dar uns segundos para tu leres, voltares assim, a fazer uma leitura rápida, ok? Rápida, uma leitura na diagonal a estes quase 30 versos do capítulo 12, porque eu depois quero-te perguntar umas coisas, está bem? Então, força, vou-te dar uns segundos. Ok, estamos aqui no penúltimo capítulo da carta, a carta aos Hebreus, está quase a terminar. O que é que chama a tua atenção agora nesta chegada ao fim da carta? Ainda temos o capítulo 13, mas já estamos a encaminhar-nos para o final. Neste capítulo 12, o que é que chama a tua atenção? O que é que chama a tua atenção? E podem ser coisas diferentes que chamam a nossa atenção. Mas eu gostava de caçar-nos. Eu sei que o culto das 3 da tarde é sempre um culto que é preciso uma concentração especial. Dá aquela quebra, eu sei. No domingo passado o João estava a pregar e foi um belo sermão. E depois estávamos a falar acerca disso e eu estava a encorajá-lo, tendo em conta que ser um pregador de cultos de 3 da tarde não é a mesma coisa do que pregar às 9 da manhã, nem às 11 da manhã, nem às 7 da tarde ou às 5. É a pior hora que pode existir e eu estava a encorajá-lo por causa disso. Agora, quero-vos acordados, que coisas é que vocês repararam acerca deste capítulo 12? Força, vamos lá. Pelo menos 3 vozes diferentes. Corrida. Esta imagem da corrida. Miguel, e ao notares isso, o que é que também pode ser curioso, tendo em conta a estrutura anterior da carta aos Hebreus? O que é que pode ser curioso neste elemento que o Miguel reparou e bem da corrida? O que é que pode ser curioso nisso? Como é que era a estrutura da carta aos Hebreus? Era complexa. Então isto é interessante, porque é uma carta com muita teologia e funda, mas agora as imagens, como o Miguel notou, é uma imagem eficaz, simples. Mais 2 coisas que tenham notado. E lês bem, Lília, porque em grande parte já pregaste o meu sermão. Porque é verdade, essa é uma parte. Essa é uma parte que é, olha, estivemos aqui na teologia funda e tal, mas agora vamos lá a tornar isto prático para as nossas vidas, sem dúvida. Uma terceira voz, um terceiro elemento que tenham alguma coisa que tenha chamado a vossa atenção aqui, no final da carta aos Hebreus, neste capítulo 12 ainda. Força, só mais um. Coisa que tenha captado a vossa atenção. A nuvem das testemunhas. Boa, ok. Reparem, temos aqui alguns elementos diferentes e eu vou já pegar em algumas das coisas que vocês disseram. Sabem, por isso é que nem todas as igrejas dá. Quando as igrejas são maiores, seria mais complicado fazer isto, não é? Porque seria muita gente e às vezes podia ser mais desordenado. Temos de aproveitar o facto de ainda conseguirmos ser um grupo relativamente familiar, que, se Deus quiser, a igreja crescendo, depois não vai ser tão fácil assim. E não há nada como eu, por exemplo, que estou a pregar, ouvir a vossa voz e vocês lerem aquilo que está lá para ser lido, que não precisam que seja eu a dizer-vos isso. Como a Lília disse com razão, e estou a simplificar agora, uma das maravilhas da carta aos Hebreus é que depois de uma teologia muito sofisticada em que sentido? Vocês lembram-se, uma vez mais, é das últimas vezes que vamos fazer este contexto. Estes cristãos tinham origem judaica, daí carta aos Hebreus, tinham origem judaica, tinham-se tornado cristãos, mas de repente começam a aparecer as primeiras dificuldades por eles serem crentes e eles começam a sentir uma certa atração para voltarem para o judaísmo.
porque provavelmente se voltassem ao judaísmo, cortavam com as dificuldades de serem cristãos. Então, o autor da carta leva a sério a dificuldade deles, isso é bonito, porque a carta podia-se resumir a alguma coisa assim, vocês estão mas é malucos, assinado. Mas não, a carta leva a sério. E o que é que resolve fazer o autor da carta? O autor da carta resolve fazer um percurso pelo Velho Testamento para eles que estavam tentados a voltar ao judaísmo, irem às raízes da sua fé, pensarem nas coisas boas da fé deles, que neste caso passavam pelo sistema de sacrifícios, passavam pelos anjos, passavam pelos sacerdotes, passava por Moisés, passava por Melquisedeque, coisas incríveis e sagradíssimas, sacrossantas para o judaísmo. E a carta leva tempo a comparar, mesmo assim, nesse sentido é funda, a teologia é funda, para dizer sempre que, apesar de ser bom Moisés, apesar de ser boa a lei, apesar de ser bom o sistema dos sacrifícios, apesar de serem bons os sacerdotes, apesar de ser bom Melquisedeque, nada se compara com quem? Com Jesus. Jesus é incomparável. E 2000 anos depois, mesmo que não seja este o nosso contexto, eu tenho de dizer a mesma coisa. Jesus é incomparável. Nada se compara com Jesus. Amém? É assim, apesar de nós sermos das 3 da tarde, nós vamos ter de dizer mais amém do que a Igreja-mãe. Está bem? A Igreja-mãe já não vai passar daquilo que faz, mas a Algés vai ter de passar. Eu da Lapa já estou satisfeito com o grau de amém, mas não interessa se for às 3 da tarde. A Algés vai ter de dizer mais amém do que a Lapa. Está bem? Amém, é isso. Vão-se habituando, ok? Porque eu já desisti na igreja-mãe, mas na igreja-filha, vocês sabem, na igreja-filha a gente acredita sempre. Depois há uma altura que vamos desistir também, mas pronto, mas por enquanto estamos enganados. Então, como a Lília notou, este final é um final pragmático. Um final pragmático, prático. Vamos colocar isto na prática. Porquê? Fala-se fundo e fala-se facto. Vamos tornar isto concreto. Logo, agora que nos aproximamos do final da carta, a palavra tinha de se tornar prática. E uma vez mais, se te ajudar, a mim ajuda-me. Palavra. A nossa tendência é achar que a palavra é teórica. A palavra nunca é teórica, porque o mundo foi criado pela palavra. Portanto, a palavra é a coisa mais prática que existe. Hein? Não te esqueças como é que o mundo foi criado. O mundo foi criado pelo verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Podias traduzir, o mundo foi criado pela palavra, porque o verbo quer dizer palavra. Então, e como é que o verbo criava? Falando. A palavra dizia palavras e o mundo existia. Portanto, para nós a palavra não pode ser teórica. Para nós a palavra tem de ser prática. E por isso mesmo, depois de nós fazermos muita teologia, nós temos de colocar isso na prática. Porque se tu fizeres só teologia e não colocares na prática, tu não estás a fazer teologia, tu julgas que estás a fazer teologia. Porque o conhecimento de Deus nunca é uma questão teórica, é uma questão prática. E se tu reparares, sobretudo a partir do verso 12, o que é que tu encontras aí a partir do verso 12? Do capítulo 12, a partir do verso 12. Força, o que é que encontras aí? São várias quê? São vários preceitos, são vários conselhos práticos. Repara, tornei a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. E por aí fora, vários conselhos práticos vão ser dados. Mas eu gostava que nós nos concentrássemos hoje, no texto que nós lemos os primeiros 6 versos, numa expressão que não aparece em todas as traduções, depende da tradução. Na tradução da Almeida Revista e corrigida aparece, e daí termos lido esta, que é no verso 5. Quando no verso 5 diz assim: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não, qual é o verbo que tu encontras aí? E não desmaies quando por ele fores repreendido. Eu hoje não vou contar histórias de desmaios, já fiz isso há uns meses na Lapa, alguns de vocês eventualmente ouviram essa mensagem. Hoje eu não vou contar histórias de desmaios, mas eu sinto-me sempre atraído por este verbo quando ele aparece, ok? E o sentido do verbo desmaiar aqui, ele pode ser traduzido de outras maneiras. Quem é que tem outra tradução no verso 5? Porque há outras traduções também. Desfalecer. Quem é que tem outra tradução? Ainda é possível haver mais. Mais nenhum tem outra tradução. Portanto, a ideia é a pessoa que está tão desanimada que
colapsa por dentro. Ok? Mas, sem dúvida, eu gostava que nós ficássemos à sombra da palavra desmaiar. Alguns de vocês já terão... Há alguém aqui que nunca desmaiou? Quem é que nunca desmaiou na vida? Uau! Eu por acaso, temos algumas pessoas que nunca desmaiaram. Graças a Deus por isso. Todos os outros já desmaiaram. Eu só desmaiei uma vez na vida. Atenção, não estamos a contar com sedação. Ok? Portanto, todos os outros mesmo... Nunca desmaiaram, só desmaiei também uma vez na vida. Todos os outros então já desmaiaram. O verbo desmaiar aqui aparece com um sentido prático. E se vocês repararem, no verso 4 antes, tinha sido dito que ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ou na Bíblia para Todos, que é a tradução da Bíblia para português europeu corrente, diz assim: ainda não chegaram ao ponto de dar a vida na luta contra o pecado. E é aqui, é sobretudo desta dinâmica que vem o título do sermão. E a Lília intuiu bem, porque basicamente é como o autor estivesse a dizer: pessoal, a vossa situação é séria, mas também não façam drama. Vocês ainda não tiveram de morrer pela vossa fé. É isso que ele está a dizer. Vocês ainda não tiveram de morrer pela vossa fé. E agora, uma vez mais, tu tens de juntar isto ao ponto inicial do contexto que te mencionei. Aquela gente estava a começar a sofrer pressão. E o autor, para querer ganhar aquele pessoal, fez este percurso todo dos 11 capítulos anteriores. Portanto, até foi bastante compreensivo. Foi comparar as coisas do Velho Testamento com Jesus. Mas também é verdade que há aqui um lado em que ele está a ser prático e está a dizer assim: pessoal, a vossa situação é séria, mas também não façam drama. Vocês ainda não tiveram de morrer pela vossa fé. E sabes, eu não sei como é que tu és. Há alguns de nós gostam de pessoas... assim, sobretudo, com palavras gentis. Mas alguns de nós gostam, quando ouvimos pessoas que são assim mais rijas e dizem as coisas... Percebes o que eu estou a dizer? Aquelas pessoas que nos apresentam a circunstância com lucidez. Com lucidez. Portanto, não andam propriamente a tentar florear muito. E uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção é que a carta aos Hebreus, este autor é surpreendente. Ainda hoje há muitas discussões acerca de quem será ele. Mas uma coisa que, de facto, eu quero que tu compreendas é que este autor tem a noção da seriedade, mas ele não quer que o pessoal faça ronha. Eu não sei se no Brasil a expressão fazer ronha existe. Existe a expressão fazer ronha? Como é que nós explicamos aos nossos irmãos que vieram do Brasil a expressão fazer ronha? Como? Como? Não conheço a expressão corpo mole. É? O que é a expressão? O que é que quer dizer fazer corpo mole? É? Espera, esta eu tenho de repetir. Esta tem de se ouvir. Como é que é? Fazer de leitão para a mamã? Para a mamã deitar. Essa eu vou guardar, Lília, eu vou guardar. Sim, ok, fazer ronha é corpo mole, fazer de leitão para a mamã deitar. Mas fazer ronha também pode ter outra ressonância ainda. Quem é que ajuda a explicar? Fazer ronha. Como é que o Alberto explicava? Sim, não é? Pode haver alguma astúcia, não é? A pessoa está a fazer ronha. Ou seja, a pessoa está a pegar na circunstância e não está a tratá-la necessariamente como a circunstância é. Pronto. E é aqui que eu queria chegar para que tu compreendesses que esta carta empatiza, e nós agora falamos muito no verbo empatia, na palavra empatia e no verbo empatizar. O autor da carta aos Hebreus, ele quer não ser bruto contigo.
Ele quer compreender a tua circunstância. Mas, ao mesmo tempo, Ele de facto está a dizer, pessoal, vocês não podem desmaiar. Vocês não vão morrer por causa disto. Logo, não façam ronha. Não exagerem. Até porque no verso 11, Ele diz uma coisa que devia ser para nós de ânimo. Na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O autor da carta aos Hebreus estava a citar uma parte do livro dos Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Portanto, o que ele estava a dizer era aquilo que a Bíblia já tinha dito no Velho Testamento, que é, filho, não desprezes quando és corrigido pelos teus pais. Não desmaies quando fores repreendido pelos teus pais. Porquê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Eu hoje não vou entrar propriamente na questão dos pais e dos filhos, em muito detalhe, mas não dá para tu leres a Bíblia sem compreenderes que o tipo de cuidado que os pais tinham com os filhos implicava disciplina, e disciplina com palmadas, não é? Aliás, às vezes não era só palmadas, não é? Vimos muitas vezes o uso da vara e tudo isso. Eu não vou entrar nessas questões, às vezes há questões polémicas no meio evangélico acerca disto. Eu nunca me terás ouvido propriamente do púlpito a dizer exatamente aquilo que tu deves fazer, se deves usar a técnica A ou se deves usar a técnica B, até porque nós acreditamos que depois o Espírito Santo também age na consciência de cada família, mas deixa-me dizer-te, este é um princípio que está aqui na Bíblia e que não dá para esconder. Se tu não corrigires os teus filhos, tu não estás a amá-los. Ok? Não estás a amar. Isso é bem simples, amém? Se tu não corriges os teus filhos, tu podes achar que ao não corrigir os teus filhos estás a amá-los, mas estás redondamente enganado. Deixa-me ir mais longe. Se passas por circunstâncias em que a pessoa que toma a iniciativa de corrigir os teus filhos não és tu, mas outra pessoa qualquer, provavelmente já estás na zona vermelha, ok? E quer dizer isto com amor, que nós temos muitos filhos e eles são uma bênção. Mas isso eu quero dizer, pais, vocês não fiquem à espera que seja alguém que não é pai do vosso filho ou da vossa filha para corrigir os vossos filhos. Se isso acontece, não quer dizer que as pessoas à tua volta têm razão em tudo o que possam dizer aos teus filhos. Mas tu notas que os pais daqueles que não são teus filhos já estão a ter vontade de disciplinar os teus filhos, provavelmente andas um bocado a leste. Ok? E eu sei que este assunto é sempre delicado numa igreja com crianças. Mas eu acho às vezes, e não levem mal dizer assim, tenho uma vantagem agora, os nossos já são maiores, mas eu acho às vezes curioso que a gente leia a Bíblia e há coisas que sejam tão metafísicas quando estão aqui. Portanto, na Bíblia, uma coisa que é clara é que se tu amas os teus filhos, tu tens de corrigir os teus filhos. Por isso é que está lá a dizer, epá, não façam ronha, não vão morrer por causa disso. Porque vê-se que Deus nos ama quando Ele nos corrige. E depois até tens este detalhe, que nem sequer vamos entrar aqui, que é o detalhe do açoite. Ele açoita a qualquer que recebe por filho. Não vamos agora entrar em todas as questões que podem surgir. Se tu tiveres, faz chegar a nós, porque nós falamos acerca disto na quinta-feira. Daqui em breve vamos ter de começar a nossa própria reunião de oração durante a semana, da Algés. Mas é uma coisa que eu te quero dizer. Não tornes gasoso aquilo que na Bíblia é sólido. Ter filhos é amá-los ao ponto de corrigi-los. E é por isso que este autor é um autor autêntico. Não está com tretas, não levem mal dizer assim. Não está com tretas, ele diz a verdade. Deus ama-vos, vai corrigir-vos. Mas isso é bom, porque é daí, dessa correção, que vai haver paz e justiça. Agora, rapidamente, eu queria chamar a atenção para aquilo que o Vítor também notou, porque é um elemento interessante logo no início do capítulo 12. E agora afastamos-nos já da questão dos filhos e da disciplina e tudo isso. Que é, o Vítor notou a questão da nuvem de disciplinas. Nós temos um público a assistir. Esta é a imagem que é usada. Nós também
pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esta era uma imagem, o Miguel notou isso também, era uma imagem da corrida. Aqui há uns anos o Mark pregou acerca deste texto e acho que o sermão se chamava Correr com a roupa a cair. Era uma imagem apropriada, porquê? Porque eu não sei se tu sabes, mas geralmente na Grécia Antiga, os inventores dos Jogos Olímpicos, eu não sei se tu sabes, mas geralmente os desportos eram praticados com os homens nus, para que a roupa não servisse de embaraço. Agora, eu não vou explorar muito isto, porque há aqui umas pessoas que fazem desporto, e portanto eu não quero que vocês comecem a imaginar nada bizarro. Mas imagina. E a analogia que é usada tem a ver com isso, que é quando tu tens um objetivo, tu tiras o casaco, tu tiras tudo, para poder atingir esse objetivo, para não ficares impedido. Agora repara, se esta analogia assim já é forte, ainda é mais apimentado pelo facto de dizer há pessoal que está a assistir à corrida. E uma vez mais voltamos a falar de corrida. Por exemplo, não resisto a dizer isto, mas porque nós somos aqui em Algés uma igreja de campeões e de corredores. Por exemplo, há pessoas, nesta igreja, eu não vou mencionar o nome delas, naturalmente, não preciso, mas há pessoas que não sabem correr sem ter uma assistência. Deviam aplicar o Sermão do Monte, que é que a tua mão direita não sabe o que faz a esquerda. Eu estou a correr desde 2010, vocês nunca me viram a colocar uma fotografia na internet. Há uns que começam a correr e não são capazes de correr sem uma grande nuvem de testemunha. Pronto, nesse aspecto são bíblicos. Que o Newton agora vai poder dizer, pois, mas eu estou... Hebreus 12, não é? A coisa interessante aqui é que, de facto, tu tens uma analogia da corrida que, de certa maneira, fica mais intensificada pelo facto de há pessoas que estão a assistir à corrida. Ainda por cima, olha só rapidamente para Hebreus 11. Que tipo de pessoas é que tinham sido acabadas de ser descritas em Hebreus 11? Que tipo de pessoas é que tinham acabado de ser descritas no capítulo anterior? Eram os heróis da fé. Eram os heróis da fé. Portanto, imagina bem, a imagem é interessantíssima. Porque a ideia pessoal, cada um de nós vai ter de correr e há gente que está a assistir. E é aqui que eu quero fazer-te um desafio. Esta nuvem de testemunhas assiste da bancada à tua corrida. É a analogia que está aqui a ser usada. Mas tu só vais conseguir não fazer má figura, não é olhando para o público. Imagina, se nós quisermos intensificar a analogia, Moisés olha para mim, estou a correr e Moisés está a olhar para mim, Abraão está a olhar para mim, grandes referências da fé que foram mencionadas ao longo da carta. Uau, eles estão a olhar para mim. E de repente nós começamos a ficar nervosos porque nós começamos a olhar para quem está a olhar para nós. Mas o ponto aqui não é tu olhares para as pessoas que estão a olhar para ti. Olha o verso 2. Qual é a primeira expressão que tu encontras no verso 2? Tu tens de olhar para Jesus. Tu não tens de olhar para a bancada. Tu tens de olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele é o verdadeiro campeão. Sim, tenha noção de que a tua vida, enquanto crente, é pública. Sim, tenha noção de que há gente que te vê. Sim, tenha noção que há gente que te critica. Sim, tenha noção que tu não vais conseguir agradar a toda a gente. Tenha noção disso. Não faças ronha. Tenha noção disso. Mas lembra-te que para tu não fazeres má figura, não é para a assistência que tu tens de estar a olhar. Não vivas obcecado por quem te vê, mas por quem te dá vida. E uma vez mais, estou a usar aqui 2 verbos começados por V. Não vivas obcecado por quem te vê, mas por quem te vivifica. Neste sentido, pensa nisto. Não dá para viveres para Jesus enquanto tu passas a vida a olhar para os outros.
E esse é um dos nossos problemas. Ainda por cima hoje, como vivemos num mundo cuja comunicação é tão omnipresente, nós estamos sempre a observar os outros e os outros estão sempre a observar-nos a nós. Mesmo quando nós não pensamos conscientemente. Isso acontece comigo, de certeza que acontece contigo. Se tu, por exemplo, passares algum tempo nas redes sociais, é muito difícil que a tua cabeça largue o efeito de tu teres, em poucos minutos, visto a vida de 20 pessoas, talvez. Imagina, nós estamos sempre a alimentar a nossa cabeça com a vida dos outros. Portanto, nós estamos a ver a vida dos outros e os outros estão a ver-nos a nós. É por isso que cada vez fica mais difícil nós olharmos para Jesus. Porque estamos a olhar para tanta gente. Mas o que eu gostava que tu compreendesses esta tarde é que tu não vais conseguir viver para Jesus a olhar para os outros. Mas tu vais conseguir viver para os outros da melhor maneira, sendo um bom testemunho cristão para eles, se tu olhares para Jesus. Vou voltar a dizer. Tu não vais conseguir viver para Jesus vendo os outros. Mas tu vais conseguir viver para os outros no sentido de dar-lhes um testemunho de quem Jesus é para ti, se tu veres Jesus. Não concentres os teus olhos na vida dos outros. É óbvio que nós temos um papel positivo, enquanto igreja, de nos encorajarmos uns aos outros e sermos modelos uns para os outros. Isso não está em causa. Mas em último grau, se tu vais vencer a corrida, se tu vais chegar até ao fim, tu só vais conseguir se olhares para Jesus, não é olhar para os outros. E tens de reconhecer, tu e eu estamos a gastar demasiado tempo a encher a nossa vida com a vida dos outros. Vou-te confessar uma palermice, mas é uma palermice verdadeira. Eu agora criei, já tenho, há contas diferentes no Instagram, sobretudo por causa de bandas e coisas de música. Então, para nós podermos mexer nas páginas do Spotify, temos de ter redes sociais com o nome dos artistas que criamos. Então, eu tenho outras contas de Instagram. Eu cada vez passo menos tempo na minha conta de Instagram normal. Porquê? Porque eu vejo as vossas vidas. Vejo a minha também. E às vezes não me ajuda. Não levem mal, eu não estou a falar mal das vossas vidas. Bem, às vezes também, né? Às vezes as vossas vidas... Às vezes a minha também não é grande coisa. Percebes o ponto? Então eu começo a preferir a outra conta e na outra conta sigo as contas que o Tiago segue também. Vocês já repararam, o Tiago anda a seguir contas assim, está a vir de gravata e de todo impecável. E eu disse, tu andas a seguir contas. Ele disse, não é no Instagram, é do Pinterest. Não interessa, é a mesma coisa, não é? Então, nas outras contas eu sigo assim, arquitetura, roupa, assim coisas à parte que é para pelo menos esvaziar-me da vida dos outros. Porque a vida dos outros pode ser sufocante. A vida dos outros pode ser sufocante. Se nós olhamos para os outros, em vez de olharmos para Jesus, as comparações que fazemos, tudo isso, e às vezes não estamos a conseguir acabar a nossa corrida, porque não estamos a olhar para Jesus, estamos a olhar para a vida dos outros e esquecemos que na maior parte das vezes os outros estão a fingir tanto ou mais do que nós estamos. Mas tomamos a vida deles, aquilo que eles metem na internet, como a vida real, e não é. Quero terminar encorajando-te. Esta série de mensagens, apesar de ter tido muita teologia, ela não serve para massajar o nosso intelecto. De facto, o nosso intelecto, a nossa cabeça, os nossos neurónios devem estar a funcionar de cada vez que nós ouvimos uma mensagem. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Nós não estamos aqui para fazer ronha, para tornar a nossa vida mais complicada do que ela já é. Não me entendas mal. Nós estamos aqui para levar a sério as dificuldades de cada pessoa. Ainda esta semana um de vocês partilhou comigo uma mensagem que foi de grande encorajamento e que dizia que a série anterior dos traumas tinha sido importante. Portanto, quando, por exemplo, nós dedicámos meses a falar de traumas, eu espero que ninguém na igreja tenha sentido que os pregadores, quando falavam do assunto dos traumas, era para desprezar os traumas que a nossa vida tem. Mas, de facto, o objetivo não era para que nós ficássemos nos nossos traumas, era que nós fôssemos avante dos nossos traumas. Portanto, nós não queremos ser insensíveis às dificuldades de cada pessoa, mas há uma parte que a igreja vai fazer contigo que é mesmo dizer assim, calma lá, que ainda não morreste por causa disso. Força!
Deus corrige as pessoas que ama. E às vezes há dificuldades que nós estamos a passar que são a maneira de Deus nos corrigir. Sim. Às vezes há dificuldades que tu estás a viver que são o açoite que Deus está a dar. Mas não é para seres amaldiçoado. É para seres abençoado. Por isso, no futuro vais ter paz. No futuro vais ter prosperidade, porque foste exposto à disciplina. Logo, quero terminar e vou pedir que vocês voltem atrás. Capítulo 10, verso 38 e 39. Porque esta dinâmica é muito importante. E ela foi estabelecida aqui no final do capítulo 10 e ela agora vai ficar até ao final, depois da teologia toda. Repara, Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. Portanto, imagina, para já esta frase, que já era uma frase que o apóstolo Paulo tinha dito. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Portanto, a ideia é, ninguém que é justificado pela fé anda para trás. As pessoas que são justificadas pela fé andam para a frente. Mas, nós, porém, isto é, o autor a dizer, Hebreus, vamos lá, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Portanto, uma vez mais, o negócio não é tu andares para trás, é tu andares para a frente. O justo que vive pela fé não recua, ele anda para a frente. Por isso mesmo, em termos práticos, que esta série de mensagens em que tu aprendes acerca de Jesus a partir da carta aos Hebreus, sirva para tu não tornares mais complicada a tua circunstância. Se tu precisas de ajuda da igreja, por favor, venha ao encontro da igreja e pede por essa ajuda. Nós estamos cá para isso. Não é para desvalorizar os teus problemas e as tuas dificuldades. Por favor, se estás a passar por uma dificuldade, vem. Vou dar um exemplo bem simples, que ainda agora no tempo de oração, antes estávamos a falar nisso, e claro que não é uma grande dificuldade, mas, por exemplo, o Giovanni e a Letícia estão a planear uma mudança de casa, e quando partilhavam isso, o João já estava a voluntariar pessoas para ir pintar. O Daniel já foi voluntariado para ir pintar a casa. E isto é assim. Não é? O João sabe quem é que faz o quê e começa, olha, tu vais fazer isto. Portanto, este exemplo é tosco, mas ele é importante. Porque nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. E não é só nas mudanças, pessoal. Dificuldades que nós temos, estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Portanto, sim, de certa maneira, as tuas necessidades vão ser validadas muitas vezes pela ajuda da igreja. Mas, ao mesmo tempo, acredita que a maior ajuda da igreja muitas vezes vai passar por dizer, não faças ronha, não tornes a tua circunstância mais complicada. Deus corrige as pessoas que ama. O facto de passarmos por dificuldades é sinal que Deus é ambicioso connosco. Amém? Recebe a bênção do nosso Deus. Paz seja com todos os que estáis em Cristo Jesus. Amém.